Boa tarde, gente. Eu vou falar hoje de chaves para todo cristão para andar no poder de Deus. Eu sou melhor em escrever do que em falar, mas eu vou falar porque algumas pessoas preferem escutar, ouvir. Eu quero ajudar a igreja, eu quero ajudar meus irmãos em Cristo. Gente, eu tenho experimentado na minha vida tantos milagres, dizer todas as obras sobrenaturais, os milagres que eu vi. Seria como dizer todas as refeições que eu comi nos últimos 10 anos. Eu nunca poderia contar, nem poderia lembrar de todas. Eu poderia ficar aqui todo dia, até madrugada, até manhã, contando testemunhos, um atrás do outro, completamente sobrenaturais. Ainda não terminaria, eu nem lembraria de todos. Mas então, eu quero explicar para vocês de por que isso acontece na minha vida. E eu não sou a pessoa mais disciplinada, eu tenho lutas, eu tenho fraquezas, como todos vocês. Mas o que é normal para mim, para muitas pessoas, eu sei que é extraordinário. E então eu só quero compartilhar com sinceridade, com humildade. E eu sei que tem risco de ofender algumas pessoas, mas só quero dizer que minha intenção não é ofender, mas é desafiar de uma forma saudável, ajudar as pessoas que estão com fome. Estou falando com humildade, muito sinceramente, de coisas que são muito reais para mim. Então, eu comecei quando eu tinha 20 anos a ver pessoas curadas. Agora minha vida tem sido assim. É comum eu sentir Deus tocar meu corpo para mostrar onde alguma pessoa vai precisar de cura. Eu fico no Uber. Por exemplo, a outra noite fomos para a Anguera 2. Eu senti no Uber o poder de Deus no meu fígado. E depois na noite Deus direcionou meu olhar para o lado direito da barriga de uma mulher. Perguntei sobre o fígado. Ela estava tendo dores no fígado. Isso tem acontecido tantas vezes que tem vezes que até estava atravessando a rua. Eu perguntei para alguém que nem conhecia. Eu até vi o nome de alguém que não conhecia no Facebook. Eu perguntei, tinha isso. Exatamente o que eu falei. E também eu tenho visto tantos milagres, tem histórias de revelação de Deus, atividade de anjos na minha vida. É comum para mim sentir fisicamente a glória de Deus de uma forma tão real, como você pula na piscina, você sente a água da piscina. É tão real para mim. É comum para mim. Eu tenho sentido muitas vezes, só estendo a mão e tem correntes de amor, de poder saindo pelos meus dedos. Coisas que as pessoas acham que são extraordinárias, mas não são extraordinárias. Jesus disse que aqueles que acreditassem nele fariam as mesmas obras. Então, pelo que Jesus ensinou, é normal. Jesus disse: esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome e expulsarão demônios, curarão os enfermos. Então, uma coisa que quem me conhece bem sabe que eu odeio quando as pessoas dizem: o Jonathan tem um dom espiritual. Vamos falar um pouco sobre isso. Por que eu odeio isso? Porque as pessoas se desqualificam de centenas de promessas de Deus na Bíblia que são para todo crente. É a base para tudo isso na minha vida. Não é um dom espiritual. É o que eu acredito sobre o Evangelho. É o que eu creio sobre a morte, a ressurreição, a encarnação de Jesus. Vamos falar de algumas dessas chaves. Vocês vão ver. Mas temos tudo isso em Cristo, por que falar de um dom espiritual? Depois, talvez, se tiver tempo, vamos explicar um pouco mais por que a confusão sobre um dom espiritual. Porque é um entendimento um pouco ruim de uma passagem da Bíblia, que as pessoas usam esse entendimento para se desqualificar de passagens enormes do Novo Testamento, do ensino de Jesus, dos Evangelhos, para dizer basicamente: isso não é para mim. É para nós, é parte da salvação, é o que todo cristão tem em Cristo.
Então vamos falar de algumas dessas coisas, como o Evangelho é a base para poder. Então eu quero pedir, não fiquem ofendidos, porque minha atenção é só ajudar, estou falando muito sinceramente. Ok, então a salvação, a gente muitas vezes pensa de salvação como ser resgatado do inferno, ir para o céu. Inclui isso, mas é muito mais do que isso na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus morreu para que nós tenhamos vida eterna. O que é a vida eterna de acordo com a Bíblia? A vida eterna, João 17:3, é conhecer a Deus. E se a gente estudar isso, tem muitas coisas eu vou falar, eu poderia aprofundar muito, mas a gente não vai, vamos só falar basicamente de algumas dessas coisas. Conhecer a Deus é de uma forma é uma experiência, não é só um conhecimento que temos no cérebro, mas a salvação tem que ver com a vida eterna, e conhecer a Deus é ter a natureza de Deus agindo em nós. Não é só receber o amor de Deus, é sentir o amor de Deus fluindo através de você. É somente assim você pode conhecer o amor de Deus que sobrepassa entendimento. Então, é ter a natureza de Deus em você. A salvação não é somente ir para o céu, é estar em comunhão com Deus. Em Hebreus 9:10, a Bíblia ensina muito claramente que quando o corpo de Jesus rasgou, os céus se rasgaram. Então, nosso céu aberto é o corpo de Jesus. Isso foi completamente, o céu aberto, completamente realizado através da morte de Jesus. É uma das coisas mais básicas do Evangelho. Eu tenho um céu aberto sobre mim. Quer dizer o quê? Acesso pleno à presença de Deus e a tudo que está na presença dEle. Eu tenho isso, é parte da salvação, não é somente para algumas pessoas, não é sobre um dom espiritual. E o Moisés, a face dele ficava radiante, mas nós temos acesso a Deus para contemplar a glória de Deus que Moisés nem tinha. A gente tem acesso em todo momento ao céu. Realmente é bíblico dizer agora que eu estou no céu, agora, enquanto estou falando com vocês, porque estou em comunhão com Deus. Isso é o céu aberto. E a Bíblia disse que nós morremos com Cristo para o pecado. O que é isso? Não é somente que Jesus morreu por nossos pecados, mas nosso pecado morreu com Ele. Tem uma vez em Lucas que a Bíblia diz que Jesus veio para salvar as pessoas do pecado. Então não é somente para a salvação não é somente sobre ser perdoado, ir para o céu, mas ser libertado do pecado. A morte de Jesus faz isso. E depois diz que nós fomos ressuscitados com Jesus e sentados com Ele em regiões celestiais. Eu não disse eu estou no céu? Então, tem muitas escrituras sobre isso. Mas fomos sentados com Ele passado, porque morremos com Jesus, ao pecado ressuscitamos como uma nova criação. Estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais, sobre todo o poder e domínio e autoridade. Então, é simplesmente estar na salvação, na mensagem de salvação, na mensagem mais básica, que por estar em Jesus, a gente tem autoridade. Jesus enviou seus discípulos e deu autoridade para curar, para expulsar demônios. Ele deu essa autoridade sobre todo o poder principado a nós. Estamos sentados com Ele em regiões celestiais. Então, quando eu vou ministrar cura, não é sobre um dom espiritual. É que eu realmente acredito que eu estou na presença de Deus, tenho tudo que tem na presença dele, tudo que está no céu, eu tenho acesso a isso, eu tenho riquezas em Cristo. Por quê? Porque eu ressuscitei com Cristo, porque tenho acesso a tudo que está na presença do Pai. Eu tenho alegria, a paz que vem do céu, ao poder do céu, ao domínio do céu, a alegria que está no céu, está simplesmente no Evangelho. Então, o único motivo que a gente
ora assim, Deus abre os céus, é porque a gente não acredita que realmente temos acesso ao Pai através de Jesus. Isso é um outro ensino, mas Deus me deu uma visão explicando isso uma vez. O poder está no Evangelho, mas a gente está com duplicidade quando dizemos Jesus morreu para mim e depois pedimos para Deus abrir os céus. É como dizer, Deus, favor de me dar um acesso à tua presença. Eu preciso de um sacrifício para os meus pecados, para poder me aproximar a Deus. Mas isso todo foi cumprido. Então a gente tem que entender o Evangelho. Mas o que acontece? As pessoas não entendem o Evangelho, a gente se acostuma a uma forma enfraquecida do Evangelho. E depois a gente acha, isso é extraordinário, isso deve ser um dom espiritual. Mas não é. Gente, o avivamento não vem. Não está vindo o avivamento. O avivamento está esperando a gente. O avivamento está esperando a gente entender o que temos em Cristo e começar a não viver mais pelas emoções, mas viver pelo Evangelho. É dizer, gente, eu vivo assim. Quando eu fui ao mercado, tinha uma mulher na cadeira de rodas e Deus disse, você tem tudo que está no céu, você tem a riqueza do céu porque você ressuscitou comigo, então vai agir conforme a verdade. Não importava a minha emoção. É isso que a Bíblia faz. Não era sobre emoção, sobre dom espiritual, sobre gritar, nada disso. Eu fui agir até quando foi difícil. Elas tinham um corpo cheio de dor, a dor sumiu completamente e começou a sentir poder enchendo todo o corpo. Até 15 minutos depois, ela disse que estava com todo o corpo formigando. Por quê? Por causa de um dom espiritual? Não. Porque eu tenho acesso pleno à presença de Deus e tudo que está na presença dele. Estou sentado com Cristo em regiões celestiais. E Jesus disse que tudo que é meu é de vocês. Tudo que o Pai tem é meu e tudo que é meu é de vocês. A Bíblia nos chama de co-herdeiros com Cristo. Realmente em Gálatas a Bíblia ensina que a promessa era para Jesus. Mas nós ensinamos várias vezes no Novo Testamento, vários lugares, a gente está em Jesus. Tudo que Jesus tem, nós temos. Somos o corpo dele. O Evangelho é se identificar com Cristo, é se identificar com a morte e a ressurreição dele, é ser unido a Cristo. Então, o Evangelho é sobre isso. Tudo que Jesus tem, eu tenho. Até Jesus chorou, e ele diz em João 17, o amor com que o Pai me amou, ele amou vocês da mesma forma. Deus tem o mesmo amor para nós que ele tem para Jesus mesmo. E Jesus disse, é a glória, Pai, que você me deu. Eu dei para eles. Então, eu sou rico em Cristo. Isso é o Evangelho de poder. Que tudo que a glória que Deus o Pai concedeu a Cristo, eu tenho essa mesma glória. É isso que Jesus mesmo disse. Então eu sou rico. Por que as pessoas são curadas? Porque eu tenho um dom espiritual? Não. Porque estou em Cristo. E não é mais sobre mim. É sobre Ele, não é mais sobre meu dom, minhas habilidades, nada disso. É sobre Jesus. A Bíblia fala, Jesus, o Espírito de Cristo em vós, a esperança de glória. O Espírito de Cristo habita em mim e pode fazer infinitamente mais do que eu imagino através do seu poder agindo em mim. E a Bíblia ensina em João, em Coríntios, que uma das funções do Espírito Santo é revelar o que nós temos em Cristo. Então, se você entender o que você tem em Cristo, você vai pular de alegria. Você vai receber uma alegria muito maior do que se você tivesse ganhado a loteria. Por que a gente não tem essa alegria? Porque a gente não entende o que temos em Cristo. E o Espírito Santo tem que revelar isso. Mas tudo que estou dizendo aqui está na Bíblia, está na palavra de Deus. Está no pacote de salvação. Então, tudo que o Pai tem é meu.
através de Cristo. Todas as promessas que são para Jesus são para mim. Estou sentado com Cristo em regiões celestiais com toda autoridade, com a riqueza do céu. E a Bíblia diz que temos toda a bênção espiritual em Cristo. Toda bênção espiritual, não tem nada faltando. Eu não tenho que procurar alguma coisa que não seja em Jesus, no Espírito de Cristo. Só que o Espírito Santo revela para nós o que nós temos em Jesus. A Bíblia diz que tudo o que precisamos para a vida e piedade está no conhecimento dele. Outra coisa que temos em Cristo é abundância de graça. Tem várias escrituras aqui sobre isso, eu não vou me aprofundar muito, mas se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver essas promessas, sim? Sobre os dons espirituais, em Coríntios, essa passagem que as pessoas entendem muito fora de contexto, que fala de dons espirituais, no início, no grego, diz simplesmente: eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre o espiritual, as coisas espirituais. Nem tem a palavra dons no original, você pode procurar no grego. E depois fica falando, tem uma palavra carismata, que eles traduzem como dons espirituais, mas muito literalmente quer dizer efeitos da graça de Deus. Efeitos da graça de Deus, manifestações da graça de Deus. E a Bíblia diz que nós temos uma abundância, graça e paz a vocês, abundantemente em Cristo, segundo Pedro 1:2. Tem muitas escrituras sobre isso. Abundante é o que? Muito mais do que necessário, não só para minhas necessidades, mas para as outras pessoas. Então, cada vez que tem uma necessidade à frente de você, você recebe a abundância de graça em Cristo. Você tem, mas você tem que utilizar para abençoar essa pessoa. Não importa se a pessoa precisa de uma cura, de uma palavra de conhecimento, de uma profecia, de uma libertação, que a paz de Deus vem sobre a pessoa e muda tudo. Não importa, está tudo em Cristo. E nós temos Cristo em nós. E a Bíblia diz em Colossenses: vocês receberam plenitude em Cristo. Outras versões dizem: vocês são completos em Cristo. Não tem nada que eu estou precisando que não está em Cristo, que está em mim, que habita em mim. Eu tenho tudo nele. Eu sou rico nele. A Bíblia ensina em Romanos que porque vocês vão exercer domínio porque tem um dom espiritual. Não, porque ressuscitaram com Cristo, porque foram lavados do pecado. Romanos 5, vocês podem ler. E nós exerceremos domínio em vida. O que estou fazendo não é sobre um dom espiritual, é domínio em vida. Porque Deus tirou todo o meu pecado. Me fez sentar com Cristo em regiões celestiais, me ressuscitou com uma nova identidade do santo e não do pecador. Somos filhos de Deus. Isso não é para somente algumas pessoas, é parte do Evangelho. É quando nós somos filhos, fazendo o negócio do Pai. O Gálatas diz que nós somos senhores sobre tudo. Temos autoridade com Cristo, porque ressuscitamos com Ele. Tenho plenitude de paz. Se vocês estudaram a palavra salvação no Novo Testamento, tem duas palavras, mas, por exemplo, em Efésios 2:8, pela graça sois salvos pela fé. Essa palavra salvos não é uma palavra teórica. Você pode procurar no grego todas as vezes que essa palavra se encontra no Novo Testamento, e você vai ver que tem vários versos, por exemplo, no livro de Marcos, que essa mesma palavra, pela graça sois salvos para a fé, diz que pessoas foram curados quando tocaram em Jesus. Em Marcos, todos que tocavam nele foram salvos, mas é traduzido curados, porque não é uma coisa só espiritual. A salvação, se parte disso é ser perdoado, é ser resgatado do inferno, ir para o céu, é parte disso, mas a salvação é muito mais do que isso. O que está na presença de Deus, a paz de Deus tocando toda a área de nossas vidas. Então,
Ah, não é sobre um dom espiritual, é sobre o Evangelho. Temos plenitude em Cristo, temos esperança de glória. Deus pode fazer mais do que imaginamos ou pedimos através do seu poder agindo em nós. Somos co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que a promessa de poder é para todos que creem. Todos que creem. Então, na Bíblia diz que as pessoas tocavam em Jesus e foram curados. Por quê? Porque tinha poder saindo dele e curando todos. É isso, a Bíblia ensina que essa promessa de poder é para todo cristão. É o que temos em Jesus. Então, quando eu vou ministrar cura, não é porque eu tenho um dom espiritual, é porque Jesus vive em mim, o Espírito de Deus vive em mim. Esse Deus se revelou em Êxodo, parte da sua natureza. Ele proclamou seu nome em Êxodo 15:8. Eu sou o Deus que cura. Então é a natureza desse Espírito que vive em mim, que cura. A salvação é sobre o quê? Viver em comunhão com Deus. E a natureza desse Deus é como? É curar as pessoas. É a natureza dele. É parte de salvação, de ser salvo, e ter essa natureza agindo em mim. Mas que riqueza! Quando eu vou ministrar alguém, estou fazendo o quê? Por que estou ministrando? Porque as pessoas, eu fui para um lugar com pessoas que acreditavam na nova era. 2/3 foram curados de alguma coisa. E alguém disse, cara, você é uma pessoa boa, mas você pode ficar enfermo fazendo isso, porque as doenças se aglomeram no seu corpo e te fazem ficar doente. Então faz isso. Agarre o ramo dessa árvore e transfere as doenças para a árvore, para você não ficar enfermo. Eu disse, obrigado, mas não funciona assim para mim. Funciona de uma forma um pouco diferente. Porque eu não estou tirando as doenças dessas pessoas. Mas Jesus, ele morreu numa árvore. Essa aqui é bambu, mas Jesus morreu numa árvore. Eu não preciso transferir as doenças para a árvore, porque eu não estou levando essas doenças sobre mim. Jesus levou essas doenças sobre si mesmo. Eu oro para pessoas, eles sentem a glória de Deus como um peso. Fisicamente, pessoas que não são crentes. O que é isso? É sobre um dom espiritual? Não. É que eu tenho acesso à presença de Deus através de Jesus. Eu tenho acesso a tudo que está na presença dele. Eu estou em comunhão com ele. E seu Espírito se manifesta em mim. Porque eu estou andando como um filho de Deus. Eu simplesmente estou andando em comunhão com ele, fazendo o que ele manda. Simplesmente assim a sua natureza se manifesta em mim. É uma coisa natural. Então, gente, espero que isso tenha encorajado vocês. Mas todas as chaves estão no Evangelho. Não é sobre um som espiritual especial, sobre um dom espiritual. Nós somos ungidos porque a Bíblia fala em 1 João que todos vocês receberam um som do Santo. Um som nem tem que ser com poder, tem que ver com o lugar que Deus nos coloca. E todos nós fomos ungidos porque nós fomos colocados, sentados com Cristo em lugares especiais. Quem era ungido? O rei, o profeta, o sacerdote. A Bíblia diz que somos todas essas coisas em Cristo. Somos uma nação de reis e sacerdotes. Então já somos ungidos por estar em Cristo. Muitas vezes tem essas coisas, religiosidades na igreja que fazem o quê? Desqualifiquem a gente de andar na coisa que Jesus fazia e ensinou, e ensinava. Desqualifica a gente e a gente acaba sem conhecer o poder de Deus. E a gente quase nem entende o que é salvação que temos em Cristo. Então, espero que isso tenha encorajado vocês. Não foi um vídeo muito profissional, mas se vocês tiverem perguntas, tem muitas coisas de que falamos que poderíamos aprofundar muito mais.
estou um pouco mais acostumado a escrever, mas espero que vocês tenham gostado. Tchau!